muitos te esperam. Sofres e choras? Não desanimes e segue adiante. Encontrarás à frente aqueles que atravessam dificuldades maiores. A tua dor será talvez a luz da experiência para clarear as veredas dos que jazem nas trevas. E o teu sorriso será uma bênção de esperança para aqueles outros que até hoje ainda não tiveram qualquer migalha de alegria para viver. Emmanuel, do livro Sinais de Rumo, Chico Xavier. Estrelas que eu amo tanto farão-me esquecer de ti, terra querida. E quando o amor transbordar do coração, então se abrirá a flor do amor. Transbordar do coração, então se abrirá a flor do amor no azul. As estrelas que eu amo tanto
As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Pare. Sorria, afaste a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz do mundo de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. E serena bandeiras do amanhã, estandarte do movimento, uma grande espírita segue uma família. Desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão. Em coro, todo mar. Um sentimento me ronda, não sei dizer
e está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu bebê. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus. João capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, há 2 dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando, em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Boa noite a todos. Vamos procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos e elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos fortaleça. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz e o Teu amor possam nos envolver, Senhor. Primeiramente, Mestre, nós Te agradecemos pelo dom da vida e pelas oportunidades que temos de resgate a todos os dias. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho de luz, Evangelho que ilumina nosso caminho. Te agradecemos pelas oportunidades de servir, de amar. Faça-nos forte, Mestre, nos dê força, coragem, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Que a gente consiga no nosso caminho levar sempre o Teu Evangelho de amor a todos os irmãos que encontrarmos pela estrada. Abençoe a nossa reunião da noite, Senhor Jesus. Que as energias do alto possam chegar a cada um que está assistindo esta reunião na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, com autorização de Jesus, nós iniciamos a nossa reunião da noite. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos juntos fazer o estudo da lição do Livro dos Espíritos, a questão 112, em que trata da escala espírita. Desde já a gente gostaria de fazer a observação que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento de cada um deles, nas qualidades que já adquiriram, nas imperfeições que ainda tem de se despojar. Então quer dizer que aí a gente está colocando uma escala em que está se estudando a evolução do espírito ao longo de várias classificações. Só que essas classificações, o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, colocou os espíritos puros, que seriam a primeira ordem dessa classificação. E ele colocou na questão 112 os caracteres gerais desses espíritos puros. Primeiro ponto é que nenhuma influência da matéria. Eles não recebem nenhuma influência da matéria sobre eles. A sua superioridade intelectual e moral são absolutas com relação a outras ordens de espíritos que nós já estudamos. Às vezes fica até difícil de fazer o estudo desses espíritos puros, porque nós não temos uma comparação de espíritos desse quilate aqui na Terra, a não ser Jesus. Eles são espíritos que já percorreram todos os graus da escala na qual nós já estudamos. Eles se já despojaram de todas as impurezas da matéria. Daí porque a matéria não tem mais influência sobre ele. Eles já alcançaram a soma de todas as perfeições que é suscetível à criatura humana. Então quer dizer que eles não têm mais que sofrer provas e expiações, porque nem mesmo eles reencarnam. Então, como eles não estão sujeitos mais a reencarnações em corpos perecíveis, eles realizam a sua existência cumprindo os desígnios de Deus. Como a felicidade dele é inalterável, porque eles não acham submetido às vicissitudes da vida material, o seu trabalho é justamente na cocriação dos planetas, ou na participação da evolução do universo. Eles são mensageiros e os ministros de Deus. Eles são aqueles espíritos puros que executam a manutenção para a harmonia do universo. Então nós vemos que esses espíritos são espíritos já que não têm a matéria nenhuma influência sobre eles, e é uma característica interessante que a única hora que nós vimos alguma observação sobre eles foi numa obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, em que ele tem como título do capítulo A Comunidade dos Espíritos Puros,
E rezam, né, segundo Allan Kardec, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros. Eles foram eleitos pelo Senhor Supremo do Universo e em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e das coletividades planetárias. Digo, né, coletividade planetária do que compõe o nosso sistema solar. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, na qual, né, Jesus faz parte, é um dos seus membros divinos, e que foi dado a saber, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas, né, decisivos à organização e direção de nosso planeta Terra 2 vezes no curso, né, dos milênios conhecidos. Então, nós vemos que esses espíritos, né, da qual essa comunidade de espíritos puros fazem todas as decisões, né, mais importantes do nosso sistema, se reuniu 2 vezes relativamente ao nosso planeta. A primeira foi quando Jesus recebeu, né, de Deus indiretamente, que se desprendia da massa ígnea, né, do nosso sistema solar, para formar o planeta Terra. E foram então traçadas as balizas, né, dos sistemas, né, cosmogônicos, da vida, da matéria em ignição, na qual estava em formação o planeta Terra. E a segunda, nós tivemos uma reunião desses espíritos puros que estavam decidindo a vinda de Jesus à face da Terra para trazer à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E segundo, né, na própria obra, eles falam que está aí para se ter essa terceira reunião, que estava destinado a definir os destinos do planeta Terra quanto a essa promoção, né, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Com certeza essa reunião já foi, né, aconteceu, e que estão aí definindo essa transição na qual os espíritos que não terão condição de viver no planeta terão que ser arrebanhados, né, para planetas mais atrasados. É tão difícil essa comparação que às vezes a gente olha, né, os espíritos de luz que compõem o nosso planeta. E segundo os caracteres que nós julgamos, né, e que avaliamos esses espíritos de valores, né, morais incomensuráveis, a gente poderia dizer que os espíritos de luz, eles são pacientes. Em todas as manifestações, eles são benignos. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam, né, de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guarda desconfiança, não folga com a injustiça, mas ele se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. São qualidades maravilhosas que detêm esses espíritos de luz, muitos dos quais encarnados no nosso planeta. Mas não são referência para esses espíritos puros que já deixaram todas as influências da matéria, das características humanas para trás. Então, às vezes fica algo difícil, né, de se comentar, porque com os conhecimentos, com os valores morais, né, intelectuais que nós detemos, dificilmente nós teremos, né, parâmetros para avaliar ou comparar com esses espíritos perfeitos. Essa lição difícil, né, de ser abordada, porque falta referência moral, intelectual, de nossa parte, de todos aqueles que aqui vivem, para traçar o perfil destes espíritos puros. Que um único modelo muito próximo de nós, que nós todos conhecemos, é essa figura imortal, essa figura maravilhosa de amor incomensurável, que é Jesus.
em seu trabalho de reeducação da família humana de acordo com os ensinos de seu Evangelho. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e que esses ensinamentos sejam essas balizas para continuarmos em nossa fé em busca dos valores morais que ainda nos falta. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham na internet via YouTube. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer conosco agora e sempre. Nosso assunto hoje está relacionado ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 8, desigualdade das riquezas. Eu vou iniciar a nossa conversa com a seguinte pergunta: em algum momento na sua vida você pensou em ficar muito rico, né? Ganhar muito dinheiro, gastar muito dinheiro, comprar um carrão, uma casa legal, quem sabe uma casa de praia, né? Viajar mundo afora, conhecer muitos países, pessoas, lugares, né? Legal, hein? Muito bom. São sonhos, né, que alguém, né, que nós já tivemos, né? Quem nunca teve um sonho desse de ganhar na Mega Sena, que atire a primeira pedra, não é verdade? Então, a gente sempre preocupa com a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, né? Evidentemente que alguns itens fazem parte dos nossos sonhos, não é assim? Agora, as pessoas pensam assim, eu quero ajudar as pessoas, mas só quando eu ganhar na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou reservar uma parte do meu dinheiro. Outros dizem, vou reservar metade do meu dinheiro para ajudar o próximo. Aí quando acontece isso, né? Quando algumas pessoas ganham, elas desaparecem, elas com dinheiro, né? Então tem uma historinha do Chico Xavier que tinha uma pessoa que frequentava lá em Pedro Leopoldo ainda, né? Antes de Uberaba, em Pedro Leopoldo. A pessoa frequentava o centro do Chico e falou assim: Chico, quando eu ganhar na loteria, eu quero ajudar vocês, o centro aqui, ampliar, né, deixar as acomodações do centro melhor. Aí o Chico falou, tá bom. O Chico esqueceu isso, o tempo passou, e aí, não é que o cara ganhou na loteria, só que ele ganhou na loteria e esqueceu da promessa dele, né? E aí, tempos depois, o Chico encontrou com ele em Belo Horizonte, né? E parece que ele procurou se esquivar, assim, de sair do Chico, né? Deve ter ficado envergonhado e tal. Mas, tempos depois, passados mais ainda, esse que frequentava o centro, né, que quis que ia ganhar a loteria e ganhou, ele desencarnou e tempos depois ele se manifestou como espírito no centro de Pedro Leopoldo. Se manifestou e pediu a palavra e foi conversar com o Chico lá na sessão mediúnica. Falou: Chico, eu não esqueci da promessa, não. Eu ainda vou ajudar o centro. Na verdade, ele estava numa zona infeliz, numa zona inferior,
não tinha percebido ainda que ele tinha desencarnado. Só que o Chico falou, não preocupa não, isso não te pertence mais. Ou seja, agora é tarde. Agora é tarde. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas promessas, temos que tomar muito cuidado com o que a gente está pensando e fazendo e prometendo, para que depois, a gente não pague caro por isso. Não é verdade? Bom, então o nosso tema está relacionado à desigualdade das riquezas, né? É um tema relativamente polêmico, né? Porque grande parte da humanidade acredita que há muitas injustiças na questão relacionada à riqueza. E há mesmo, algumas pessoas realmente não fazem, digamos assim, por merecer. Mas quem somos nós para julgar? Às vezes a gente vê só de um ângulo e esquece de ver por outro ângulo, por trás, o que a pessoa está fazendo. A gente tem que observar essas questões, porque a gente não convive diretamente com as pessoas para afirmar determinadas coisas que não estão na nossa alçada. Mas é o seguinte, realmente a fortuna ela está concentrada na mão de muito poucas pessoas, né? Não passa aí de 2%, 3%. Só para você ter uma ideia, 10% dos mais ricos controlam 76% da riqueza global. E 50% dos mais pobres ficam apenas com 2%. Então, e tem mais, o patrimônio líquido dessas pessoas, desses muito ricos, dessas pessoas muito ricas, cresceu 3,6 trilhões de dólares em plena pandemia de 2020. Eles ficaram muito mais ricos e, ao contrário dos pobres, 100 milhões entraram para a extrema pobreza, elevando aí para o total assim, no planeta de 711 milhões de pessoas em 2020 que faziam e fazem parte da pobreza extrema, segundo estimativa do Banco Mundial. Essas informações eu retirei do site da CNN. Agora, diante dessas considerações, dessa situação, Kardec comenta, Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, ele diz o seguinte sobre o assunto, na lição anterior sobre a questão da riqueza. Ele fala assim: a riqueza é sem dúvida uma prova bastante arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, observa, uma prova, a prova da riqueza, porque é uma prova muito arriscada no que se refere à questão do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, a riqueza ela tem inúmeros excitantes, inúmeras tentações, e que nos oferece também inúmeras fascinação sobre as coisas. Então a gente tem que atentar para esse detalhe, porque Kardec ele fala que é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, realmente a riqueza ela proporciona isso mesmo, ela proporciona essa condição, essa situação, uma prova difícil, porque as facilidades da riqueza, da fortuna, possibilita inúmeras condições para que a gente caia em tentação, vamos assim dizer, Kardec ainda comenta no outro trecho,
ele fala o seguinte em outra lição, que sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisa. É com razão que ela é considerada o elemento do progresso. Então, no atual estágio, na condição que nós chegamos, impossível chegarmos aqui sem a riqueza, sem a fortuna de determinadas corporações, porque é através do dinheiro, é através da riqueza que a gente consegue ter um desenvolvimento material, né, uma qualidade de vida, um bem-estar cada vez maior para um número maior de pessoas, né? A gente sabe que antigamente, eu, por exemplo, hoje estou com 63 anos de idade, mas quando menino, quando criança, tivia muita dificuldade em relação até de adquirir alimento, né? Eu, naquela época, eu nem sonhava com maçã, por exemplo, né? Não tinha oportunidade de comer um pedacinho de maçã, só para vocês terem uma ideia. Então, isso há muitos anos atrás, e as coisas vão modificando, né? As coisas vão... Hoje, não é bem assim, né? Mesmo o pobre, que ainda tem muita dificuldade, a gente sabe disso, que passam provações, muitos problemas de aquisição de alimento, né? de sobrevivência, mas eu acredito que mesmo o pobre de hoje, ele está numa condição melhor do que antigamente, em função desse desenvolvimento, esse progresso que surgiu, que aconteceu no planeta, uma das situações que aconteceu isso foi a riqueza, né? Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, Psicografia Chico Xavier, na lição denominada A Lenda do Dinheiro, ele conta, na história dele, ele conta que no princípio do mundo, o Senhor se viu em dificuldades no desenvolvimento de sua obra na terra, porque os homens se entregavam a excessivo repouso. Ninguém queria trabalhar, só moleza, preguiça e tudo, né? A terra se amontoava aqui e ali, os minerais variados se estendiam ao léu, águas estagnadas apareciam em toda parte, e o divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas quem que ia fazer? Com que braços, né? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? O que eu vou ganhar com isso? Como diz o outro, né? E ali, fartos frutos, né? Alimentos, né? Então eles tinham a fartura ali de frutos. Quando precisava, iria na árvore e comia, né? Quando precisava pegar um animal, comer uma comida mais substância, vamos assim dizer, né? Corria atrás dos animais e exterminava ele para comer a carne dos animais, né? Bom, e aí Jesus, refletindo sobre aquela situação durante algum tempo, né? Ele então resolveu criar o dinheiro. Depois disso, o pessoal começou a se interessar em construir, em fazer, em plantar uma olaria, né? um serviço, né? de beneficiamento de alguma coisa, né? Então, ou seja, as pessoas começaram a dedicar na conquista do dinheiro. E aí as coisas caminharam de forma acelerada, todo mundo correndo atrás do dinheiro. E aí as comunidades começaram a avançar, melhorar de condições de vida, né? Abrindo estradas, né? Construções para todo lado, plantações e etc e tal, né? E as coisas começaram a acontecer, né?
apareceram candidatos a toda espécie de serviço. Olaria, pesquisa de minérios pesados para transformar em utensílios, empréstimos para exploração de cereais, fios para o vestiário, criação de remédio, e assim foi indo. Muitas coisas foram, né, acontecendo e o desenvolvimento se apresentando, e Jesus ficou extremamente feliz com essa situação, né? Ou seja, nós não vamos por amor, mas a gente vai pela ambição, né? A ambição pelo dinheiro faz coisa. E isso acontece basicamente até hoje, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque também trouxe um desenvolvimento, né? Então, a gente viu então que a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas mais tarde, lá no plano espiritual. Ou seja, o que nós estamos fazendo com o dinheiro que a gente está ganhando? Nós estamos tirando proveito só para a gente? Então nós temos que olhar essa situação, né? E Kardec, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta aqui sobre a desigualdade das riquezas. Por que todos os homens não são igualmente ricos? A gente poderia, todo mundo ser ganhado, tá no mesmo nível, no mesmo patamar, né, ganhando a mesma coisa, né? E Kardec fala assim, uma pergunta de novo, por que todos os homens não são igualmente ricos? Kardec, o Espírito, responde, por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Eu lembro de uma pesquisa, há muitos anos atrás, uma pesquisa realizada por um aluno de uma universidade nos Estados Unidos para entender por que existia milionários, por que eles ganhavam muito dinheiro, né? Qual que era a razão. Ele queria entrevistar e saber qual que era o comportamento dos ricos, né? Ele fez essa pesquisa e ele observou alguns dados interessantes, que aquelas pessoas muito ricas, elas tinham a capacidade de reter, ganhava dinheiro, mas eles retinham muito mais do que gastavam. Então, por exemplo, o pessoal ia mandar fazer um terno de $1.200 lá nos Estados Unidos. Os caras mais ricos, o cara mais rico mandava fazer um terno de $200. O carro dele era carro de 10 anos atrás, os outros trocavam carro todo ano. A casa dele tinha 30 anos que ele morava na mesma casa. Então, assim, os muito ricos têm uma capacidade extraordinária de reter, de economizar, né? De querer ganhar dinheiro, mas essencialmente, grande parte, segurar, né? Isso aqui acontece, foi isso que ele percebeu nessa pesquisa, né? Então, observa-se o seguinte, são as habilidades das pessoas, né? Uns são muito inteligentes, ativos, né? Trabalha muito para conquistar, para adquirir, gosta de conquistar, digamos assim, e outros nem tanto, né? A gente pode observar a parábola dos talentos, né? Que dias atrás uma senhora contou com muita propriedade. Ela citou vários exemplos dessa parábola, né? Que é aquela parábola onde um senhor necessita de fazer uma viagem que ia demorar algum tempo. Ele deixou alguns talentos para os seus servidores. Então chegou para um e falou: vou te deixar 5 talentos, vamos ver o que você vai fazer com ele. Deixou 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro.
Então, depois, o que tinha 5 talentos negociou esses talentos e conseguiu mais 5 talentos, né, ficou com 10. O que tinha 2 talentos, né, o que foi reservado para ele 2 talentos, ele multiplicou também, foi para mais 2 talentos, foi para 4 talentos. Enquanto que o último, que tinha 1 talento, pegou o talento e enterrou ele. Enterrou o talento, e de tempos passados o Senhor volta e quer que eles prestem contas a respeito dos talentos que foram emprestados a eles, né? E aí o que tinha 5 talentos chegou e disse: olha, eu peguei 5 talentos, negociei ele e conquistei mais 5 talentos. E o Senhor ficou muito satisfeito, premiou ele tudo direitinho, 2 talentos da mesma forma, né? Só que o último pegou e enterrou o talento. E o Senhor ficou chateado. Então, o que a lição nos mostra? A lição nos mostra da capacidade que as pessoas têm, né? As habilidades, né? Esses talentos a gente pode considerar como inteligência, conhecimentos, até mesmo qualidades morais, habilidades de raciocínio para o negócio, né? Mediunidade, que é um talento fantástico. Quantas pessoas são médiuns ostensivos, mas, né, não quer trabalhar, né, na seara do mestre, porque a mediunidade é uma condição, né, um talento fantástico, né, para ajudar, para colaborar na mediunidade de cura, né, psicografia, psicofonia, uma série de, né, tipos de mediunidade que poderiam estar auxiliando inúmeras pessoas, não só no plano físico, mas no plano espiritual também. Vê Chico Xavier, né? Tanto que ele cooperou nas psicografias dele, quantos livros, mais de 400 livros trazendo mensagens extraordinárias para todos nós. Então a gente tem que observar essas questões importantes dos talentos, né? Quantos talentos nós vamos entregar lá quando desencarnarmos para o nosso Pai Celestial? O que nós fizemos dos talentos que nós recebemos? Saúde, né? Essa bagagem toda também do passado, dessa inteligência, desses conhecimentos que a gente tem na doutrina espírita, por exemplo, tanto que a gente recebeu. O que nós estamos fazendo com esses talentos? Não é verdade? Estou achando que a gente está muito lento nesses talentos nossos, né? Então a gente sabe que Kardec fala aqui que está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidades e aptidões de cada um. Então a gente observa que, em função das aptidões, em função das diferenças de cada um, uns são mais, a gente viu aqui que são mais laboriosos, mais ativos, né? Outros nem tanto. Então não tem como todos estarem no mesmo nível em relação à questão da possibilidade de ter uma condição melhor financeiramente, né, e economicamente. Então a gente tem esse detalhe, né? Então, por exemplo, se fosse repartida a fortuna, pegar toda a fortuna, né, de todas essas riquezas que existem no planeta, pegasse toda essa fortuna e fosse dividida entre todos igualmente, né, o que ia acontecer? Em curto espaço de tempo, toda essa fortuna que fosse né, dividida igualmente, voltaria para as mesmas pessoas. Exatamente assim é que aconteceria. Exatamente porque
por causa da habilidade, dos conhecimentos, né, da inteligência, da facilidade que algumas pessoas têm. Então, o perfil de cada um é diferente do outro e tal. Tem pessoa que não está nem aí, uma pessoa que às vezes ganha muito dinheiro e é pobre. Por quê? Porque não sabe economizar, não sabe reter, como a pesquisa que a gente viu lá atrás. Então é desse jeito que acontece, né? Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 814, Allan Kardec pergunta para os espíritos: por que Deus deu a uns as riquezas, deu riquezas e poder, e a outros a miséria? Resposta dos espíritos: para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já o sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que escolheram, e muitas vezes nelas fracassam. Na obra divina, na obra do nosso Pai Celestial, nada surge por acaso. Tudo é perfeitamente planejado. No plano espiritual, nas inúmeras colônias que existem, né, nas inúmeras comunidades espirituais que existem, muitas delas especializadas para promover o nosso renascimento na carne, né, existem arquitetos, engenheiros especialistas, né, para desenvolver o nosso projeto de reencarnação. Então ali nós, né, junto com os nossos orientadores do plano espiritual, os espíritos, lá antes da gente reencarnar, é feita então a programação da nossa reentrada no plano físico. E aí, de acordo com a necessidade naquele momento, de acordo com a necessidade, né? Por exemplo, eu preciso combater severamente o meu egoísmo, o meu orgulho. Preciso trabalhar nesse sentido para que eu possa melhorar, desenvolver a minha capacidade moral, espiritual, né? Evoluir moralmente, né? Ser um espírito melhor moralmente falando. E aí, dentro dessa condição e dessa situação, né, é feito o planejamento, a programação específica para a minha necessidade. Então é assim que acontece. Então, em algum momento a gente vem com uma situação de dificuldade de adquirir as coisas, dificuldade inclusive de adquirir alimentos, né, de morar, de viver. Por quê? Porque às vezes, numa existência anterior, eu não dei a devida atenção para o que eu tinha, né? Digamos que eu desprezava muitas pessoas, não estava nem aí para os meus pais, para minha família, maltratava muitas pessoas. Então, eu desenvolvo junto com os outros, no plano espiritual, antes da minha existência, uma plataforma ideal para o meu desenvolvimento aqui na Terra, no que se refere à questão do meu progresso moral e espiritual. Então, um momento eu posso vir numa condição melhor e noutra situação, numa condição com mais dificuldade. Os testes, as provas, as expiações, elas vão acontecendo para o nosso aprimoramento. E o sofrimento é um dos recursos que Deus nos oferece para que a gente possa, às vezes, até avançar mais rapidamente, né? A questão 925, Kardec formula outra questão, perguntando: por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem merecê-los? E aí os espíritos respondem: é um favor que se apresenta aos olhos daqueles que veem apenas o presente. Mas, sabei bem, a riqueza é uma prova frequentemente mais perigosa do que a pobreza. Então nós não temos condições de avaliar se aquela pessoa
né, que está de posse de uma condição melhor financeiramente, não podemos julgar, né, quem somos nós para julgar a situação dela, se ela está utilizando bem ou não, né? Falhar, todo mundo falha, nós falhamos, né? E ele fala, né, que a riqueza normalmente, né, ela é mais perigosa do que a pobreza. A gente já viu essa questão, né? A desigualdade, questão 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. É obra do homem e não de Deus. Então essa desigualdade que a gente vê aqui, isso não é obra de Deus. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é que provoca toda essa condição de desigualdade. Mas um dia nós vamos chegar numa condição que a gente vai começar a observar melhor para os nossos irmãos em humanidade, para o próximo, e as coisas naturalmente vão tender a melhorar. Tá certo? Eu quero encerrar contando uma historinha também desse livro Alvorada Cristã, né? No capítulo 11, Neio Lúcio, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição inesquecível, no capítulo 11 aqui, Hilda, uma menina morando numa casa, numa condição melhor, né? Digamos assim, abastada, recebia frequentemente uma vendedora de doce. E nessa condição de riqueza, digamos assim, ela maltratava muito essa vendedora. Fora daqui, com esses doces nojentos seu, vamos falar assim, né? E a mãe de Hilda sempre advertia ela: filha, não pode fazer isso. Essa menina precisa de trabalhar, e talvez a única condição que ela tem para fazer é vender doce. Então, nós não podemos maltratar as pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Bom, e aí, a mãe de Hilda chegava para a menina: nossa, esses doces seus são lindos, perfeitos, quem que fez? E aí a menina do doce falou: minha mãe que faz os doces, né? E logo à noite o pai também advertia: Hilda, nós devemos auxiliar, ajudar as pessoas, não ofender, não prejudicar. Hoje nós estamos numa situação melhor, mas amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Se ela está vendendo o doce, é por necessidade, né? Então nós temos que entender, né, não podemos maltratar as pessoas. E aí no outro dia, Hilda chegava: ô bruxa, né, sai daqui com esses doces. Então Hilda sempre maltratando ela e tal, e a mãe sempre procurando: não, vamos corrigir a filha. Comprava doce e elogiava a menina que vendia as cocadas, né? E o tempo foi passando, né? Aí 4 anos depois o pai desencarna, o pai faleceu, né? E a esposa ficou extremamente chocada com aquilo, muito triste, abalada, né? E o pai tinha deixado muitos compromissos, muitas dívidas, né? E acontece que tempos depois eles ficaram na pobreza, na miséria, numa situação de dificuldade. E nessa situação, a menina não tinha nem dinheiro para comprar um sapato, a Hilda, né? E Hilda, muito triste, desesperada, né? Orou e pediu, né, a Deus para orientar ela. E aí veio no sonho o pai dela, que ela pediu, né, para conversar com o pai. O pai vem, né, e conversa com ela, né? Ela expõe o problema e tal. E o pai fala: Hilda, você tem que trabalhar. Vai vender doce.
repente ela ficou assim meio... Acordou, né? Pressentiu, né? Lembrou do sonho exatamente essas palavras, né? Vai vender doce. Dito feito, a mãe foi, fez docinho de leite, né? Cortou ali os quadradinhos e tal, e saiu para vender. Muitas pessoas compravam o doce dela por pura necessidade de ajudar, né? Mesmo, né? Percebia-se que era a necessidade de ajudar. Mas outros, as crianças maldosas, falavam: bruxa, sai daqui com essa panela sua, com esse negócio seu, né? E ela ficava muito triste e tal, né? Aí, visitando uma casa modesta, né? Bateu lá, a pessoa abre, ela já uma mocinha bem vestida e tal. Hilda lembrou que era a menina que ela, Hilda, maltratava. E aí a menina percebeu também, falou: nossa, que doces perfeitos, quem que fez? Hilda falou: minha mãe. E a menina foi, deu um abraço nela, né? Comprou todos os doces que restavam. Depois desse encontro, Hilda se transformou completamente. Então a gente vê a lição, a importância da humildade, do amor ao próximo, da caridade. Mostrou que um dia a gente pode estar numa situação melhor, outro dia numa situação pior, mas sempre temos que observar o próximo, fazer o melhor para os nossos irmãos em qualquer circunstância. Não ofender, prejudicar, não maltratar, mas ao contrário, assistir, servir, fazer o melhor ao nosso alcance. Riqueza, um dia nós vamos estar numa condição melhor, outro dia nós vamos estar numa condição inferior monetariamente, financeiramente, economicamente. Mas certamente Deus está ao nosso lado, nos envolvendo, nos protegendo, e onde nós estamos e o que nós temos, né, foi e é importante para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento moral e intelectual. Então nós estamos no lugar, exatamente no lugar que deveríamos estar. Então nós temos que observar essa situação, e eu encerro agradecendo a todos, pedindo a Deus que esteja sempre conosco, iluminando os nossos caminhos, nos protegendo, nos envolvendo na tua paz e no teu amor. Muito obrigado, que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial,
com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.